Boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme combinado, né? Vou estar aqui entrando com vocês nessa videoaula hoje pra gente fazer uma revisão aí, né, do que foi visto no primeiro bimestre, os pontos mais importantes para vocês estarem fixando, não só para P1, mas para levar para a vida profissional de vocês, né? Como eu sempre tenho dito. Então, o objetivo desta aula é apenas revisar, tá, gente? Eu trouxe assim de forma bem objetiva. É importante que vocês tenham acesso ao livro, tá? Para estudar para a prova. Não fiquem apegados apenas nos slides. O slide, ele foi muito bem elaborado, porém, o livro ele contribui bastante aí com essa caminhada do conhecimento de vocês, tá? Dessa forma, vamos passar nos conteúdos principais. Não vou ficar voltando, tá? Revendo algo que já foi passado na aula para vocês. Se tiver com dúvida, vocês têm aí um ponto positivo que as videoaulas vocês conseguem assistir ela quantas vezes vocês quiserem, vai pausando, tirando as dúvidas, me manda mensagem e vai dar tudo certo, né? Não vou pegar tão pesado não na prova, tá? Fiquem tranquilos, se vocês estudarem, não terão motivos para ficarem ansiosos, tá bem? Então, vamos lá. Esses são os temas, tá? Já anotem aí, de tudo que a gente viu. Estudem pelo livro, como eu falei para vocês, que a gente vai estar vendo sobre introdução à patologia, morte celular, distúrbios inflamatórios e os circulatórios. Então, assim, acredito que o conteúdo tá bem fresco, né, na cabecinha de vocês, principalmente os distúrbios. Tem pouco tempo, né, que eu ministrei essa aula com vocês. Então, eu imagino aí que não tenha tanta dificuldade. Então, bora lá, pegar os pontos principais. Em relação à introdução à patologia, é necessário e essencial, tá, que vocês levem aí para a vida de vocês, para a carreira de enfermagem, quais são os elementos de uma doença. Lembra que o processo da doença, ele envolve aí as causas, ou seja, a etiologia, né? Qual foi o processo que causou aquele tipo de doença? O mecanismo, que quando a gente fala de mecanismo, vocês têm que lembrar da patogênese, alterações morfológicas ou lesionais, né? Que aqui já entra o estudo da anatomia patológica, alterações funcionais, que eu já estou falando da fisiopatologia, sinais e sintomas e a propedêutica, ou seja, todos esses elementos envolvidos num único propósito, chegar aqui à propedêutica, tá? Então, o estudo da patologia, como a gente discutiu lá na primeira aula, é exatamente isso, entender os processos, os mecanismos, para que a gente possa identificar os processos de doença que ocorrem aí no nosso organismo. Então, os processos fisiológicos, tá? E a patologia, ela está totalmente envolvida na área da medicina, na área da enfermagem, na área da saúde, certo? Então, fixem aí que etiologia, falar em etiologia é estudar as causas do processo da lesão. Então, tem uma lesão ali no meu paciente, eu preciso saber qual foi o agente etiológico, ou seja, que causa levou a acometer aquele tipo de lesão. Já a patogenia é o mecanismo. Então, a patogenia estuda o mecanismo de formação das lesões. Etiologia, a causa, patogenia, a formação. A morfopatologia, ela é subdividida em anatomia patológica e histopatologia. E se falando de anatomia patológica, é um estudo aí
das partes macroscópias das lesões, ou seja, é algo que a gente consegue visualizar, verificar a olho nu. É pegar um órgão ali, um baço, um rim, um fígado e ter aquela visualização ali de uma maneira macroscópia. E já a morfopatologia, em se falando de histopatologia, lembra que é o estudo da característica microscópia da lesão, ou seja, para que eu consiga executar esse processo, eu já dependo de toda uma metodologia, né? No caso aqui das características microscópicas, eu vou depender dos aparelhos, seja do microscópio óptico, do eletrônico, é algo que eu não consigo verificar a olho nu, tá? E a fisiopatologia é a parte da patologia que dedica ao estudo aí das alterações da função do nosso corpo. Ou seja, dentro da fisiopatologia é onde eu vou conseguir identificar todas as alterações de funções daquele órgão que eu estou estudando, daquele órgão que eu estou ali pesquisando, tá joia? Então, as respostas do organismo à agressão, eu falei bem para vocês desse esqueminha aqui, tá? Não se esqueça. A gente tem ali uma célula normal no nosso organismo e quando essa célula ela passa aí por um processo de estresse, sofreu algum estresse, ela tem duas opções. Ou ela vai passar pela adaptação, tá? E quando ela passa por esse processo da adaptação, e ocorre de forma ok, adaptou, reverteu, tudo bem, vida que segue, né? Eu consegui revertir aquele processo de estresse, de lesão. Mas quando, gente, eu tenho uma incapacidade de se adaptar, esse processo, esse organismo, infelizmente, ele vai evoluir com o processo de lesão celular. Lembrem que eu falei para vocês, e infelizmente, esse processo de lesão celular é uma lesão que ela pode ser tanto reversível e irreversível. O infelizmente é quando a lesão é irreversível. Então, essa minha célula, ela passou por um estresse, ela tentou se adaptar. E de que forma? Quais são as formas adaptativas? Comenta aí para mim, quem se recorda? Falei bem, hein, para vocês das formas de adaptação? Vamos lá? Isso mesmo, ouvi daqui. Quando eu falo do processo de adaptação, as principais respostas adaptativas, lembrem lá do conceito que eu estudei com vocês sobre a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia e a metaplasia. Então, falou de adaptação, lembrem dessas respostas. Minha célula estressou, ficou incapacitada de se adaptar, ela já evolui com uma lesão celular, sendo essa lesão podendo ser reversível, quando ela ocorre de forma leve e transitória, ou irreversível. Então, a lesão irreversível é um tipo de processo ali que ocorreu de forma intensa, de forma progressiva. E o que essa lesão irreversível ela causa naquele organismo, hein? Estudamos também na aula posterior, né? Então, o processo de lesão irreversível ele pode ser classificado em necrose e apoptose, gerando ali uma morte celular, tá bem? Então, recapitulando, reforçando com vocês, eu tenho ali, mediante um agente agressor, a célula procura se adaptar para evitar a lesão celular. Então, ela vai tentar muito ali se adaptar, corrigir, justamente para não chegar a esse ponto de lesão celular. Reforçando as principais respostas adaptativas, sendo a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia e a metaplasia, certo? Se a capacidade adaptativa ela é excedida ou se o estresse externo é inerentemente nocivo, aí sim, gente, vai desenvolver a famosa lesão celular. A hipertrofia, vocês já sabem, estão craques, eu tenho certeza. Lembrem que falei de hipertrofia, é lembrar de um processo que vai aumentar o tamanho da célula. Então, o processo de hipertrofia, ele resulta ali no aumento do tamanho do órgão. Então, tem um órgão acometido, fígado, baço, coração. O processo de hipertrofia é quando eu aumento o tamanho dessas células. Tudo bem? A hipertrofia, ela resulta ali da quantidade aumentada de proteínas estruturais e de organelas.
Então, esse processo de hipertrofia, ele vai aumentando ali o número de organelas. Lógico, né? Se eu estou aumentando o tamanho dessa célula, é óbvio, né, que eu tenho um resultado ali também de aumento na quantidade tanto de proteínas quanto de organelas dentro daquela estrutura. A hipertrofia ocorre quando as células possuem capacidade limitada de se dividir. Tomem nota. Capacidade limitada de se dividir. Hipertrofia, capacidade limitada de se dividir, certo? E ela pode ser classificada como fisiológica ou patológica. Pegaram aí? Já a hiperplasia, foquem aí na diferença, ela já é caracterizada pelo aumento do número de células. Então, aqui eu não estou falando de tamanho, eu estou falando de número de células. A proliferação de células diferenciadas e substituição das células troncos do tecido. Então, a hiperplasia ela já ocorre aí em tecidos com capacidade de multiplicação celular. Opa, tem uma importância aqui, uma diferença muito importante entre a hipertrofia e a hiperplasia. Circulei, não vou falar de novo, eu quero que vocês peguem, porque na hora da prova vai dar certo. A hiperplasia também pode ser classificada, né, como uma causa aí fisiológica ou patológica. Em ambos os casos, a proliferação ela sempre vai ocorrer em resposta a uma presença aí do fator de crescimento, tá? Então, hiperplasia, hipertrofia e agora a atrofia. A atrofia é totalmente ao contrário, tranquilo, né, gente? A atrofia já é uma diminuição do tamanho da célula. Ela ocorre pela perda de substância celular e é conhecido como processo de atrofia, tá? Então, ao contrário da hipertrofia, na atrofia, que eu tenho a diminuição do tamanho da célula, eu já vou ter aí uma diminuição da síntese proteica, associada ao aumento da degradação dessas proteínas. É lógico, né, gente? Se eu estou diminuindo, eu vou diminuir também a síntese. Então, nesse processo de atrofia, pode haver ali a diminuição do tamanho do órgão, em detrimento ali do número de células que foram acometidas nesse processo. E essas células, elas não estão mortas, tá, gente? Elas estão ali apenas naquele momento com as suas funções diminuídas. Então, a atrofia eu quis aprofundar um pouco mais, porque é tão comum na nossa prática diária a gente lidar com pacientes que se encontram em processo de atrofia, aqueles idosinhos, aqueles vozinhos que se encontram num leito, né, acamados. Então, as causas principais, elas incluem diminuição da carga de trabalho, então pessoas que ficam imobilizadas, ficam ali restritas a uma cama, a um leito por muito tempo. É um processo que pode causar a atrofia, perda da inervação, diminuição do suprimento sanguíneo, a nutrição inadequada. Então, a desnutrição é uma causa importantíssima para atrofiar, tá, gente? Vocês já observaram que no decorrer da idade, algumas pessoas vão ficando mais idosas, elas vão ficando menores? É justamente isso, é atrofiar, é diminuir ali o seu tamanho e que pode envolver essas causas aqui que eu tô passando para vocês. E a atrofia também ela é classificada como uma causa fisiológica, mas também patológica, tá bem? E para finalizar os processos de adaptações, a metaplasia. Não se esqueçam, tá, gente, que metaplasia ele é um processo até então que ele é benigno, ele não é maligno. A metaplasia ela é uma alteração ali que ocorre de forma reversível, tá? O que vai acontecer num processo de metaplasia? Um tipo celular adulto, um tipo de tecido, um exemplo, o tecido epitelial ou mesenquimial, ele é substituído por outro tipo celular adulto. Então, ou seja, eu tenho um tipo de tecido, um exemplo, um tecido epitelial estratificado e no decorrer aí de um processo patológico que ocorreu,
eu vou ter a substituição desse tecido por outro. Então, de simples, ele foi substituído para estratificado, de cúbico, ele foi substituído para colunar, de simples pavimentoso queratinizado, ele foi substituído por simples pavimentoso não queratinizado. Então, é simples. A metaplasia é a substituição de um tecido por outro, tá? E ela ocorre sempre em resposta à irritação crônica, e a adaptação torna as células mais capazes de suportar o estresse. Então, o exemplo mais comum que os livros trazem para a gente, tanto Robbins quanto Junqueira, lá da histologia, tá? É esse exemplo aqui da mudança escamosa que ocorre ali no epitélio respiratório de pessoas que são fumantes de forma habitual. Então, o epitélio colunar ciliado, ele é substituído por pavimentoso estratificado, simples. Metaplasia é o processo de substituição de um tecido pelo outro, tá? As alterações morfológicas nas células lesadas. Como eu falei para vocês no início, ela pode ser classificada como reversível e irreversível. Não se esqueçam, tá? A irreversível, geralmente, ela culmina aí no processo da morte celular, que é classificada ali como necrose ou apoptose, que veremos agora. Viu aí? Morte celular. Relembre aí, recapitulando, hoje eu tô elétrica, no 220 aí com vocês. A morte celular, gente, ela é definida como a perda irreversível das atividades integradas da célula, com consequente incapacidade da manutenção de seus mecanismos de homeostasia. Ou seja, são lesões que resultam ali de forma irreversível e é considerado como um ponto de não retorno. Então, é algo grave, né? Se eu entro num processo aí de morte celular, é porque a minha célula já passou por um estresse aí extremamente agressivo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de morte celular, lembrem, associem essa classificação e diferenciação entre necrose e apoptose. Pontos chaves para a prova e para a vida profissional e acadêmica de vocês são esses. A necrose ela pode ocorrer de forma acidental. Já a apoptose, lembra que é uma morte programada ali, né? A necrose, ela pode ser causada por traumatismo ou algum tipo de doença. Já a apoptose, ela é um processo fisiológico normal aí do nosso organismo ou também patológico. A necrose é um processo patológico. A apoptose é uma programação genética, ou seja, é algo fisiológico do nosso corpo. Lembra? Quando a gente está em processo de desenvolvimento ali dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, nas mãos, na formação das nossas falanges. Então, a apoptose, ela tem uma importância muito grande, tá? Nessa formação, e se falando de processo genético, tá? E a necrose, ela é classificada aí como um tipo passivo de morte celular. E já a apoptose é uma participação ativa da célula. Por quê? Porque a apoptose também, ela ajuda ali no processo de renovação. As minhas células que já estão envelhecidas, com diminuição de função, elas vão entrar em apoptose justamente por essa morte programada. Opa, meu organismo identificou que em determinada região do meu corpo, as células lá do meu hepatócito, elas já estão no processo de velhice. Então, vamos ativar a apoptose para fazer essa substituição. Então, é mais ou menos isso que acontece. A necrose, né, gente, só relembrando com vocês, ela é uma manifestação ali final de lesão irreversível, sofrida ali por um processo de tecido ou célula, é uma morte celular do tecido, tá? Em um organismo ainda vivo, seguida ali de fenômenos de autólise. Então, é um processo acidental, por um trauma, tá? Por uma doença. E a necrose, entendam que ela é uma morte seguida de autólise, ou seja, o que é autólise? Eu expliquei para vocês. A autólise é a autodestruição da célula, tá? Então, ocorre o processo de necrose e, em seguida, essa célula ela é autodestruída. E esse processo de autodestruição, ele é conhecido como autólise, ok?
Em se tratando de necrose, lembrem-se, fixe dos tipos de necrose, tá? Então, não vão para a prova sem pelo menos conhecer esses nomes, tá bom? A necrose de coagulação, de liquefação, a caseosa, a fibrinoide, a enzimática e a gordurosa. Pelo menos a classificação vocês têm que saber, tá? Isso é bastante importante que seja cobrado. Então, não vou entrar em cada um. Quem quiser reforçar aí o conceito, vai lá no livro, volta na videoaula, no slide, que tem tudo certinho para vocês. E a apoptose, para a gente finalizar aqui o processo da morte celular, como vocês já estão cansados de escutar eu falar, é um processo de morte celular programada. Guarda aí do lado esquerdo do coração de vocês. Ou seja, quando a célula sofre um estímulo patológico ou fisiológico, ela programa para morrer. Assim, não propaga a mutação gênica caso ela ocorra. Então, a apoptose é um processo ali que ela vai ser muito importante ali na fase de G1, lá na intérfase, antes dessa célula entrar no processo de divisão, né? Eu tenho as fases, não sei se vocês lembram, G1, fase S, G2, e é justamente nessas fases da intérfase, ou seja, na preparação para essa célula se dividir, que tem ali um ponto de checagem, que é verificado se todas as proteínas estão dobradas de forma correta, e a apoptose ela está ali para auxiliar, porque se for identificada uma mutação gênica ou um processo que venha trazer algum prejuízo fisiológico, ela é solicitada, ela é recrutada e ali mesmo o processo é resolvido, tá? Para que não ocorra aí a propagação dessa mutação gênica. Porque já pensou se eu passar da fase G1 para a fase S com um gene ali que se encontra com uma mutação? Eu vou ali propagar essa mutação por todo o organismo daquela pessoa que está na fase da intérfase. Eu sei que é um pouco complicado, não é algo que se entende do dia para a noite, tá? Eu tô falando muita coisa aqui que eu penso que vocês já estudaram aí na bioquímica, na histologia, não sei. Não fiquem com dúvida, é difícil mesmo. São palavras complexas, são os processos difíceis, mas é possível, gente. É muito bom poder estudar tudo isso, tá? Então, lembrem que a apoptose, ela elimina as células que estão geneticamente alteradas, foi o que eu acabei de falar para vocês, células que estão lesadas, mutadas, tá? De modo irreparável. Então, é ela que repara, sem iniciar uma reação severa no hospedeiro, mantendo ali mínima a lesão tecidual. Então, a apoptose ela é responsável pela perda de células em vários estágios patológicos, tá? Então, lesão de DNA, acúmulo de proteínas que estão mal dobradas, lesão celular em certas infecções. Então, tem muitas indicações, tá? E o processo da apoptose nas doenças, que eu quero que vocês não esqueçam, é lá no mal de Alzheimer. A apoptose ela tem uma importância lá, porque esse ciclo, essa solicitação, esse recrutamento de apoptose, se ela ocorre de forma excessiva, eu vou ter ali altos níveis de P53, que a P53 é a proteína que vai fazer essa checagem de verificar o que serve e o que não serve, tá? Então, acaba acontecendo ali uma morte precoce das células e esse paciente, essa pessoa, ela pode evoluir aí com mal de Alzheimer, tá? Então, essa é a correlação clínica principal que eu quero que vocês gravem, tá joia? Então, aqui um slide ouro, tá? Esse aqui é muito importante, onde tem a diferença da apoptose para necrose, tira print, tá? Voltem, dê uma estudada nele, tá joia? Então, quase já finalizando a nossa revisão, vamos passar aqui, né, na inflamação, nos processos inflamatórios e depois nos processos circulatórios. Inflamação aguda e crônica, acredito também que está bem claro aí para vocês que a inflamação é uma resposta defensiva do local lesado, né?
Então, ela acontece ali frente à ação de agentes lesivos. Ela é caracterizada por uma sequência de fenômenos que são irritativos, exudativos, vasculares, degenerativos, né, a necrose, e produtivos reparativos. O processo aí da inflamação, ele pode ser acompanhado ou não por uma reação geral do nosso organismo, tá? Então, quando vocês falarem em inflamação, lembrem, tá, que ela tem uma classificação clínica e também tem uma classificação histopatológica, tá? Sendo classificada aí como inflamação aguda e crônica. A gente já estudou sobre isso. Então, as características gerais que vocês não devem ir para a prova sem saber, não devem formar aí a carreira da enfermagem de vocês, é a seguinte: lembrem que a inflamação ela realiza ali a sua função protetora diluindo, destruindo ou neutralizando os agentes nocivos. Esses agentes nocivos geralmente são as toxinas, os micróbios, tá? Então, é no processo de inflamação que é movimentado ali os eventos que curam e fazem um reparo no sítio daquela lesão. Então, surgiu ali um processo de estresse, de lesão. A inflamação é extremamente importante que aconteça ali naquele local acometido, tá? Ou seja, gente, olha só que coisa linda. Sem inflamação, as infecções, elas prosseguiriam sem controle. Ou seja, se eu não tivesse uma inflamação precedendo um processo infeccioso, essas feridas, essas lesões, elas jamais cicatrizariam, porque lembra que é a inflamação que faz o processo ali da proteção, que dilui, que destrói ali as toxinas e os micro-organismos presentes. Então, o slide ouro aqui também, a diferença aí da inflamação aguda e crônica, tá? Se atentem, não deixem de estudar essa parte. Qual que é o início, qual que é o mais rápido, qual que é o mais longo, tá? No infiltrado celular, quais são as células que são mais presentes em cada tipo? A lesão tecidual, se ela ocorre de forma acentuada ou leve. Quais são os sinais locais e sistêmicos, se ocorrem de forma menor e proeminente ou mais proeminente, tá bem? E falar em inflamação e não lembrar aí dos sinais cardinais, aí não vale a pena, né? Isso aqui é uma das partes mais importantes e é algo que vocês convivem aí no dia a dia de vocês, em qualquer corte, em qualquer estresse que o corpo de vocês passem. A primeira manifestação que o nosso organismo ele reage são com esses sinais cardinais. Quem sabe aí? Vamos recordar juntos? Então vamos lá. Sinais cardinais, quais são eles? Calor, rubor, tumor, dor e perda da função. Lembra que a perda da função tem poucos anos que ela foi incluída aí como um sinal cardinal e é algo que vocês devem lembrar para a vida também, para vocês não ficarem só aqui, ó. Quando eu me formei, a gente só ouvia falar sobre isso aqui, ó. Parava aqui, na dor. Quem nunca, né? Calor, rubor, edema, dor. Calor, rubor, edema, dor. Mas a perda de função, ela entrou. E ela entrou por um processo muito importante. Que após eu passar por todos esses sinais cardinais, a minha última etapa é a perda de função. E é essa manifestação clínica aí mesmo que acontece, tá? Então, as manifestações da inflamação, elas são ali consequência das alterações vasculares e também do recrutamento e ativação dos leucócitos, né? Lembra lá na aula, em sala de aula virtual, que eu falei para vocês sobre o recrutamento, o rolamento, que ele vai por diapedese, estão lembrando? Isso aí, muito bem. Quem não está lembrando, volta lá na aula que tá tudo certo, tá, gente? Então, o processo de calor... Esse processo ele ocorre ali devido a um processo de vasodilatação, tem um aumento ali do metabolismo da minha célula. Já o rubor, né, que é aquela hiperemia, ela também ocorre devido a um processo de vasodilatação daquele vaso. O tumor também ocorre por um processo de vasodilatação, um extravasamento aí de fluido, né, na permeabilidade, um influxo celular, acontecendo ali um processo de quimiotaxia.
E já a dor, gente, ela acontece por conta da liberação de mediadores que afetam ali diretamente as nossas terminações nervosas. Então, é por isso que no processo do estresse, da lesão, a gente sente aquela dor intensa na fase aguda inicial, tá bem? Então, é muito mais importante ali que os sinais e sintomas desses sinais cardinais também é lembrar das etapas da resposta inflamatória. Falei em 5R, lembrem aí das 5 etapas da resposta inflamatória. Eu tenho o reconhecimento do agente lesivo, eu vou ter o recrutamento, chamar os leucócitos para ir ali me ajudar e fazer ali a função dele. Eu tenho a remoção do agente, a regulação ou controle dessa resposta e o reparo. Então, lembrem sempre desses 5 R's, tá bom? E o resultado aí dessa inflamação aguda, eu tenho ali no final de tudo a remoção do exudato, tá? Restaurando ali a arquitetura normal daquele tecido, ou seja, resolvendo aquela área lesada. Eu tenho uma transição para a inflamação crônica. Lembra que a inflamação aguda ela antecede a inflamação crônica. Eu tenho também, vou apresentar uma intensa destruição tecidual que resulta no processo de cicatrização. Então, esses são os resultados de um processo de inflamação aguda, tá? Então, só para reforçar, a resolução aí do processo inflamatório, o que tem de mais importante? Quais são os pontos principais? Então, o processo inflamatório agudo, ele é bem mais sucedido, o edema e as proteínas são drenados pelos vasos linfáticos, os leucócitos, neutrófilos, eles sofrem apoptose, eles ficam ali no momento só da necessidade que eles foram recrutados, tá? E logo em seguida ocorre aí uma normalização do tecido. Então, falei algumas características da inflamação aguda e aqui algumas características da inflamação crônica, né? O ponto principal aqui que vocês já devem saber e lembrar é que ela é uma resposta mais prolongada, tá? Causada aí por micro-organismos que acabam resistindo à sua eliminação, por isso que ela se torna crônica, certo? É uma inflamação de tipo persistente, então não é uma fase aguda, é uma fase crônica. Eu tenho ali um infiltrado constituído por macrófagos que são ativados, tá? Esse processo ele é mediado ali por citocinas que são produzidas por esses macrófagos. Então, a inflamação crônica é um processo prolongado, tá? Não preciso prolongar em relação a vocês com esse tema, tá bem? E para finalizar, os distúrbios circulatórios, de importante aqui principal, foquem aí nas alterações locais da circulação, discutir de forma muito pontual cada um de vocês. Não vou estar falando deles agora, porque foi uma aula da semana passada. Eu creio que está muito fresco aí para vocês. Foquem nas alterações. Quais são elas? Hiperemia, hemorragia, trombose, embolia, isquemia e infarto. E eu dei uma colherzinha de chá e ainda falei sobre o choque, né, ali no finalzinho da aula passada. Ah, mas professor, é muita coisa, eu não vou conseguir estudar tudo isso. Gente, se vocês conseguirem lembrar, fixar, levar para a vida de vocês, pelo menos o nome, eu já estou muito satisfeita. Se vocês já conseguirem identificar aí essas alterações na circulação, tá? O processo do conceito, da identificação, isso aí vocês vão conquistar com o tempo e com o dia. Mas o principal é entender que existem essas alterações locais, tá bem? Então, essa aqui é a Bíblia da patologia. Vocês estão cansados de ouvir eu falar sobre isso, é porque realmente tem importância, tá? Gente, esse livro é maravilhoso. É uma didática tranquila de se estudar. Eu faço a aula toda sobre ele. Vocês já devem, quem está estudando aí pelo livro, levando a sério, já deve ter percebido, tá? Então, foquem aí pelo Robbins para o estudo da prova, que não vai ter erro. Então, conforme combinou, na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai aplicar a prova com vocês de forma virtual. Eu, Nara, vou aplicar, tá bem? E no decorrer da semana eu venho falando com vocês qual vai ser a metodologia usada, qual o horário de início e fim, tudo bem? Então, ó, um beijo no coração de vocês e bons estudos, tá bem? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom?